Obrigada, gente. Quero agradecer ao convite dos organizadores do curso. Eu acho que todo momento que a gente tem de discussão, de possibilidade de trazer à luz um debate tão importante quanto a questão de gênero, raça e sexualidade, a gente precisa estar nesses espaços de encontro, na verdade, porque falta muito desses espaços na nossa sociedade e eu acho que aqui é um momento interessante para a gente fazer esse encontro, essas discussões e um debate que possa ser qualificado no sentido de pensar também quais são as políticas públicas que a gente pode desenvolver a partir desses temas que são tão caros para nós, mulheres negras, moradoras de favela e periferia, que muitas vezes somos hipersexualizadas também nesse processo, já que a gente vai debater também a questão da sexualidade. Mas, enfim, trazer o debate de gênero nos dias de hoje, a gente não pode deixar de pensar o que são as distorções sociais com relação às mulheres negras, a própria população LGBT. Eu acho que Dani Balbi já trouxe muitas dessas questões para cá, mas pensar o que é essa mulher, o que é esse corpo dessa mulher negra hoje na nossa sociedade, é pensar o quanto de exclusão e se retroalimenta, inclusive, com a falta de políticas públicas que possam fazer com que essa mulher não só seja visibilizada, não só não seja mais silenciada, mas que essa mulher possa ser proativa, sujeito político da sua própria história, mas também que a política pública precisa ser um elemento fundamental para a vida dessas mulheres. Eu trago esse elemento porque a gente não pode ignorar, por exemplo, que nos últimos 10 anos aumentou em 22% o assassinato, o feminicídio de mulheres negras. E isso é muito sintomático, porque ao mesmo tempo o número de mulheres brancas assassinadas diminuiu. É claro que a gente fica feliz porque a gente teve uma diminuição significativa do número de feminicídios de mulheres brancas, mas a gente fica muito preocupado quanto subiu o número de feminicídios de mulheres negras, porque isso é conjugado com dois problemas, duas questões sociais que são terríveis, que é o racismo e o machismo conjugados aí, tendo esse corpo dessa mulher negra o principal alvo dessa violência. Então, observar que a gente precisa ter um Estado que possa prevenir, na verdade, que essa mulher negra morra, porque quando a gente observa isso, dos assassinatos de mulheres negras e vê e observa as políticas públicas que hoje se tem na nossa sociedade para que essa mulher negra continue viva, é muito gritante, né? Porque o racismo ele é institucionalizado, o machismo também é institucionalizado e o classismo também está lá, porque quando a gente vai olhar os dados absurdos de violência obstétrica, de novo é a mulher negra pobre que sofre, né? Foi há pouco tempo que a gente, últimos 10 anos, que a gente via que as mulheres negras, ainda no momento do parto, não recebiam injeção anestésica. O que isso significa? Que a mulher negra era considerada mais forte do que a mulher branca na hora de parir? Que sociedade é essa que diz isso? E que naturaliza esse tipo de posicionamento num lugar de cuidado da saúde. Então, o racismo, o machismo e o classismo também está localizado numa instituição pública de saúde, quando o atendimento à mulher negra é completamente negligenciado no sentido de que mulher é essa, quais são os tratamentos adequados ou não para essa mulher que vai ter o filho naquele momento, que é um momento que é super importante da sua vida, né? E é ela também a principal vítima da desassistência quando essa provoca ou quando tem um aborto espontâneo. Numa sociedade onde o número de casos de mulheres negras que morrem em decorrência do aborto feito aí nas clínicas de fundo de quintal também é uma realidade. Então, olhar esse quadro de completa negligência com relação à vida dessas mulheres é a gente pensar que a gente precisa
parar de produzir somente diagnósticos e pensar em quais são os elementos fundamentais para que a gente possa superar essa lógica completamente desumana de desumanização do corpo da mulher negra, do homem negro, da população LGBT, porque existe concretamente isso. Quando a gente observa os dados, né, cotidianos de mortes também, né, de homicídios, que aí no último ano a gente chegou a quase 64 mil homicídios no Brasil, e quanto que olhar para esse dado é muito gritante no sentido de quem é que está sendo assassinado. São os jovens negros moradores de favela em periferia. De cada 10, 7 são negros e pobres. Isso tem uma relação direta com o racismo institucional. E quem é a pessoa que sofre com todo esse processo de racismo institucional, principalmente colocado na segurança pública como um elemento de política que é genocida, que traz para a gente uma sociedade extremamente violenta e que violenta a família também, né? Porque esse cara que morreu, esse jovem que morreu, é filho de uma mulher negra. Essa mulher negra muitas vezes mora na favela. E é ela que vai se insurgir depois para buscar, numa luta muitas vezes inglória, para a justiça desse filho. E é essa mesma mulher que muitas vezes morre em consequência dessa luta, que ela morre porque perdeu o filho, e ela morre socialmente porque ela vê que ela não tem a dignidade humana do seu filho reconhecida. Porque muitas vezes ela tem que lutar para que seu filho seja reconhecido como um ser humano, para que seu filho seja reconhecido como uma pessoa que não transgrediu a lei, porque muitas vezes tem isso, né? Quando se mata dentro da favela e a gente hierarquiza, mas esse era traficante, esse não era traficante. E mesmo quando não é, ele é taxado como se fosse, porque a favela é considerada esse lugar do inimigo público, mas também um lugar da criminalidade, e, portanto, qualquer pessoa que é morta nesse espaço, ela sim pode ser um criminoso, uma criminosa, e que, junto com a discriminação que existe no Estado com relação à população pobre e negra, a favela fica como o principal lugar onde todas as mazelas da sociedade se apresentam, e se apresenta de maneira muito, muito violadora. Então, pensar o que a gente precisa fazer nessa estrutura de desumanização do corpo negro, da mulher negra, que tem o seu filho morto, quando não é seu filho é o seu marido, quando não é o seu marido é ela mesma. Quando a gente vê o caso de Cláudia e outros casos de mulheres que morrem nessa nossa sociedade, é ver o quanto que esse Estado naturalizou e transformou em política pública o genocídio da população negra. É isso que está dado. Quando a gente traz hoje, porque estamos vivendo na nossa sociedade, agora com um presidente recém-eleito, que naturaliza, por exemplo, o fato de as mulheres terem sim que receber menos do que os homens, porque elas engravidam, é a gente olhar, fazer um retrato e um mapa da desigualdade, inclusive econômica das mulheres, onde a gente tem as mulheres negras recebendo menos do que os homens brancos, menos que a mulher branca e menos que o homem negro. A mulher negra chega a receber cerca de 70% a menos do que um homem branco que desempenha a mesma função, que esteja no mesmo cargo. Então, olhar um presidente da República dizendo que isso é natural, é a gente ver o quanto que a gente precisa aí não só estar nos espaços de poder, mas os espaços de construção e fortalecimento de uma produção de conhecimento, onde a gente barre esse processo de exclusão na nossa sociedade.
E ainda assim, é observar também que essas mesmas mulheres que são desprivilegiadas no que diz respeito às questões econômicas, né? Se a gente olhar, por exemplo, uma mulher que tenha doutorado, que esteja ali trabalhando num lugar onde que se exige o doutorado, ela receba também 45% a menos do que os homens. Então, não é uma questão de qual é a qualificação que essa mulher tem. Não é uma questão de onde é o lugar. É a questão de ela ser mulher. Então, esses elementos que faz com que essa engrenagem da discriminação de gênero, de raça e de classe seja algo fundamentado, inclusive nas políticas públicas no Brasil, no Rio de Janeiro, entende-se que a gente precisa ocupar esses lugares. E nessa produção de conhecimento eu vejo aqui que esses corpos, né, como é que esses corpos transgressores agora estão ocupando as universidades, estão ocupando lugares de visibilidade e, ao mesmo tempo que ocupam esses lugares de visibilidade, incomodam extremamente. Incomodam porque são lugares que historicamente foram negados para nós, mulheres, negras, pobres, moradoras de periferias e favelas. Eu moro aqui na Maré, né, fiz o pré-vestibular comunitário, fui fazer jornalismo, depois fiz mestrado e doutorado na UFRJ, onde eu estudei na comunicação e cultura, pensando justamente quais são os elementos e os impactos que a militarização da vida causa na vida dessa juventude negra, e a gente observa o quanto que essa desumanização, na verdade, é algo protocolar, né? É algo quase que dado. E quando a gente vê os discursos colocados na sociedade, o discurso e a narrativa nos jornais da mídia tradicional, a gente observa o quanto que ali também tem um germe do preconceito e da discriminação. É ali onde se naturaliza que existe uma guerra às drogas, e essa guerra às drogas, e nessa guerra às drogas são inevitáveis as perdas, as baixas de guerra. Então, eu lancei recentemente um livro chamado Cria da Favela, que eu trago a minha tese de doutorado no livro e também coloco algumas coisas, alguns artigos que eu escrevi há pouco tempo. Tem um artigo que eu escrevi com a Marielle Franco, que faz uma análise sobre as UPPs, e eu republico nesse livro também, porque eu acho que é importante a gente, no momento de execução de mais uma de nós, né, mulher negra que ousou estar no lugar onde essa sociedade não permite que estejamos, ela é muito qualificada no pensamento e na construção de uma outra segurança pública que possa ter como um cerne principal e prioridade a defesa intransigente da vida. Então, a gente escreveu esse artigo lá em 2014 e eu republiquei no Cria da Favela, que é onde eu reúno não só o debate teórico sobre como o processo de militarização vem com uma carga planejada de investimento concreto, com orçamento concreto, trazendo também elementos sobre o que foi a ocupação, né? A ocupação da Maré, porque quando a gente olha para a ocupação, intervenção militar hoje no Rio de Janeiro, né? Intervenção federal, que num primeiro momento insistiram para a gente que não era militar, mas que a gente vê ela militarizada na prática, porque tem general mandando, porque toda ação é uma ação, inclusive regida pelo regimento de garantia da lei e da ordem, que remontam à época mais dura da ditadura militar. Então, a GLO está aplicada concretamente nos nossos corpos negros. Então, esses elementos eu analiso nesse livro e trago também as transgressões. Que transgressores são hoje, são esses que não morreram, que se não morreram na ponta do fuzil, se colocou hoje em outros lugares nessa sociedade, não só de visibilidade, mas de construção de novos discursos, de construção de novas narrativas que levem em consideração
não só a sua vida cotidiana, mas que leve toda a gama de conhecimento que é produzida nesses espaços negligenciados pelo Estado. Então, eu vou analisar a ocupação cultural da rua e como estar na rua, produzindo cultura, trazendo discussões que possam chegar mais próximo dessa juventude, que muitas vezes o debate acadêmico não consegue se aproximar, que muitas vezes o próprio debate político não consegue se aproximar, mas essa juventude está falando com a língua dela, está criando com os seus elementos, com a sua prática diária, formas e narrativas de se apresentar nessa sociedade e de questionar todo esse genocídio do qual é a principal vítima. Então, eu também faço uma análise de como a construção aí e apropriação dos meios de comunicação, seja comunitários ou alternativos, a apropriação da internet também vem como algo fundamental na construção desses novos sujeitos de fala, que não são tão novos assim. Se a gente olhar um pequeno espaço aí histórico, tem sido construído a duras penas, mas tem sido construído. Só que esses sujeitos continuam guetificados, continuam sendo olhados como os que conseguiram sair de uma lógica e, portanto, quem conseguiu entrar dentro, fazer um pré-vestibular, conseguiu entrar dentro da universidade, é visto como um ET, mas que, ao mesmo tempo que é visto como uma superação individual, é também um momento onde nós temos que travar outro debate sobre meritocracia. Porque falar, se você conseguiu, por que seus irmãos não conseguiram? Por que o seu vizinho não conseguiu? Se você foi capaz de conseguir. Então, quem são esses sujeitos de fala que são reconhecidamente pessoas que se conseguiram chegar na universidade, que conseguiram também construir estruturas desburocratizadas de trabalho, desinstitucionalizadas, que de maneira muito autônoma tem feito aí a construção em comunicação mais efetiva, mas também de cultura nesses espaços de favela e periferia, que também são olhados como os grandes figurões que conseguiram superar todas as barreiras sociais, mas conseguiram porque tem condição de conseguir, porque teve o mérito de conseguir. E aí a gente, quando é apontado como as grandes pessoas que conseguiram sobreviver e conseguiram ultrapassar essas barreiras, a gente tem que falar que o debate meritocrático não pode ser algo que a gente considere que faça parte da nossa vida. Porque quando eu digo que eu consegui chegar aonde eu cheguei e outras pessoas que estavam comigo também conseguiram chegar e outras pessoas que eu sequer conheço conseguiram chegar, é porque teve políticas de cotas que permitiram que essas pessoas entrassem dentro da universidade. Que também teve uma gama de pessoas que estavam ali dando suporte, dando atenção. A família também, o quanto que é importante nesse sentido. Então, quando a gente fala do debate da meritocracia, para dentro desses espaços de completa privação de direitos concretos, a gente tem que falar que a meritocracia ela não pode existir. Ela não pode existir numa sociedade onde as oportunidades não são iguais, onde sujeitos são considerados de segunda classe de acordo com a sua cor, de acordo com o seu gênero e de acordo com a sua classe. Então, entender o que está por trás disso tudo, e olhar para esses sujeitos de fala como as exceções que confirmam a regra de extrema exclusão no Brasil, é a nossa função nesse momento. Trazer também à luz do quanto que a gente precisa não só ocupar esses espaços, e aí você fala, mas vamos fazer um debate sobre a contra-hegemonia dessa juventude que está tomando parte e está tomando discurso sobre a sua própria realidade e experiências, mas
isso seria contra-hegemônico? Isso não seria? Eu acho que o debate não é nem esse. Porque quando a gente vai lá para Gramsci analisar o que representa o debate contra-hegemônico, a gente também tem que ter uma generosidade com as construções que são feitas pelo Brasil. Uma generosidade com a construção que também são feitas principalmente na favela e periferia, porque a gente não precisa exigir que essa pessoa, que esses sujeitos sejam contra-hegemônicos de acordo com o que Gramsci falava. Porque o que eu entendo, e é claro, né, vai olhar para as nossas figuras e entender que aqui tem um intelectual orgânico que está no lugar de onde ele está construindo o pensamento, de onde ele está construindo novas formas também de visibilizar pesquisas que sejam mais descentralizadas, mas que tenham aí um resultado que possa servir como um resultado científico e acadêmico. Mas também olhar e ver que essa construção de novos intelectuais orgânicos vem de muita dor. Vem de muita dor, de muita luta, de muito trabalho. E um trabalho que poucas vezes é reconhecido. E poucas vezes é reconhecido por nós mesmos. Porque nós mesmos acabamos encontrando nessa própria sociedade uns elementos que são centrais, que são a concessão de um negro por vez. Então vai ser uma negra escritora, uma negra doutora, uma negra que chegou no parlamento, uma negra que é diretora de cinema, uma negra que é atriz. Nunca vai ser visibilizado mais de um negro nesse processo. Nunca vai ser reconhecido muito mais do que um sujeito. Mesmo que conheçamos várias doutoras negras, mesmo que conheçamos várias escritoras, apenas uma por vez vai ter visibilidade nessa nossa sociedade, porque é assim, foi dada uma concessão para nos dizer aí que somos completamente racistas e continuar reproduzindo a lógica da democracia racial no país. Então, pensar o quanto que a gente precisa construir novas formas de estar nesses lugares que historicamente foram negados para a gente, é a gente entender que a gente precisa sair das nossas bolhas, né? Que estar nas nossas bolhas, falar com as nossas bolhas é importante, é essencial, precisa ser um trabalho constante, mas que sair dela também é essencial nesse momento que o país está vivendo. E não só com a eleição do Jair Bolsonaro, que se apresenta aí extremamente racista, machista, LGBTfóbico, né? O que foi a frase dele falando que quilombola não servia nem para se reproduzir, né? Olhar o quanto que não é à toa, né, que o debate da sexualidade ele também precisa estar colocado. Ele precisa estar colocado porque é essa mesma população que não tem os seus direitos reprodutivos respeitados, que não tem os seus direitos sexuais respeitados nessa nossa sociedade. Que é isso? Ou na televisão, se dada a concessão a essa mulher negra de aparecer, ela é hipersexualizada, ela é ou a gostosa ou a mulata exportação, ela não vai ser a mulher que é a modelo, que é reconhecida pelo seu trabalho, não. Ela é hipersexualizada sempre. Isso em termos de propagandas, em termos de visibilidade em qualquer outro lugar que não entenda essa mulher como um sujeito social, né? Entenda como um corpo que pode ser utilizado a bel prazer de quem quer que seja, inclusive. Porque quando a gente vê os índices de estupro cada vez mais alarmantes, né? E o quanto que o estupro ainda é uma das ferramentas utilizadas concretamente na nossa sociedade para silenciar a mulher, mas também para culpabilizá-la de ser estuprada, quando é dito que a roupa dela estava curta, quando ela é dito que ela em si insinuou. Então, são todos os elementos que a gente precisa entender para não naturalizar o que acontece
com a questão de gênero, raça e classe no país. Entender e trazer isso como os desafios a serem enfrentados por nós e falar da ocupação da política, que eu acho que é fundamental, que é o lugar que hoje eu estou ocupando a partir dessa construção que é óbvio, né? De hoje eu não acordei de um dia para a noite e decidi ser candidata, né? Eu trabalho nos bastidores da política há pelo menos 12 anos. Né? Trabalhei com Marcelo Freixo durante 10 anos na Assembleia Legislativa, inclusive com todo o trabalho na Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Trabalhamos junto com a Marielle nesse sentido e foram esses 12 anos que eu trabalhei junto com a Marielle. Saí do Freixo aí para coordenar a campanha da Marielle, que foi uma campanha vitoriosa com eixos fundamentais para a gente, né? Que é raça, gênero e favela, que foram esses os temas que elencamos na campanha da Marielle como os temas centrais a serem desenvolvidos pelo mandato dela. E ali ficamos até a execução sumária de Marielle. É uma execução que traz para a gente muita responsabilidade, que ao mesmo tempo em que tomar uma decisão de vir à frente de um processo eleitoral diante de tamanha dor, não é algo que se inspire personalista, muito pelo contrário, é diante do que a gente tem de emergência sobre as nossas vidas que estão sendo mortas, né? Eu tenho dito que a Marielle foi morta sem uma ameaça porque ela é um corpo matável, né? Um corpo matável, é a preta, é a pobre, é a lésbica, favelada. Então, ela não, apesar de ter superado todas essas barreiras sociais que aqui eu acabei de apresentar, o corpo da Marielle ainda era um corpo matável, que é negro, que é pobre. Então, e para isso não precisa sequer de aviso. A Marielle não foi ameaçada, não precisou de aviso, porque ela está no rol dos matáveis. Assim como todos nós, a maioria de nós que aqui estamos nessa sala, somos matáveis. Não importa se a gente tem um doutorado, não importa se a gente conseguiu chegar a uma Assembleia Legislativa ou, quiçá, a Presidência da República. Somos corpos matáveis por tudo que representamos e que essa sociedade não permite que alcancemos. É esse o dado de realidade que a gente precisa pensar junto em como construir uma superação dessa lógica. O assassinato da Marielle foi um atentado à democracia no Brasil, uma democracia que sequer experimentamos na favela. Quando eles fazem o recorte da questão da segurança, é muito alarmante. No mesmo período, né, de fevereiro a novembro de 2017, comparando a esse período, esse mesmo período agora nesse ano de fevereiro a novembro agora de 2018, aumentou em 159% o número de tiroteios perto de escola, a menos de 100 metros das escolas. Isso traz um elemento que é importante para a nossa análise também, que esse Estado não só retira o nosso direito à vida, ele também retira o nosso direito a direitos básicos como a educação. E esse aluno, sequer quando a gente vai pensar no IDEB, né, que o recorte que o Observatório da Intervenção fez, que foi muito interessante, quando ele traz o IDEB, os locais que esses alunos tiveram tiroteio, não tiveram tiroteio, teve uma média de 4,8. Nos lugares em que tiveram tiroteio, essa média foi de 3,6. Ou seja, são dados que mostram para a gente o tamanho do abismo que sempre vai ter que superar a população negra da nossa sociedade. Então, a gente não está nem discutindo se esse aluno teve professor de matemática, física, português. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo que o próprio Estado impediu que esse aluno tivesse aula. O próprio Estado, que deveria não só prover a segurança, também não está provendo a educação ou o simples acesso à educação. Então, é muito alarmante todos esses dados e isso tem diretamente a ver
com a nossa representação política. Porque quando falam, mas que os cargos que a gente tem que escolher, né, seja aí numa configuração do poder executivo, esses cargos não são meramente técnicos, eles são políticos. Não existe isso, cargo técnico, então a pessoa vai lá para se desenvolver aquele trabalho tecnicamente. Ele é recheado de ideologia, ele é recheado de política. E é nessa compreensão que se reproduz essas lógicas tão bárbaras para as nossas vidas. Mas, como a gente diz que nem tudo a gente tem de diagnóstico ruim, sim, está muito ruim, a gente precisa mudar isso urgentemente, mas a gente tem as nossas micro-vitórias, as nossas micro-revoluções, que são essas mulheres negras ocupando esses espaços, né? A gente olha o parlamento hoje, e eu tenho aqui uns dados comparativos que traz isso para a gente, o que é esse empoderamento político das mulheres negras também, vê que os dados do Brasil são muito alarmantes, né? Os dados apresentados em novembro de 2007 trouxeram que apenas que o Brasil caiu para a 90ª posição no ranking do Fórum Econômico Mundial, que ele analisa a igualdade entre homens e mulheres em 144 países. E aí, no ano passado, o Brasil ainda ficou em 69º lugar. Então, assim, olhar também essas posições, né, que o Brasil tem enfrentado, ver que essa ocupação da política institucional é fundamental para que as nossas pautas com relação às nossas vidas possam estar colocadas nos parlamentos, né? Então, nesses índices que são extremamente alarmantes, a gente tinha aí num relatório a renda, né, dessas mulheres no Brasil, que aí eu já trouxe a questão de renda, né, nesse percentual que é extremamente baixo e significativo do que é a disparidade de gênero na nossa sociedade. Também olhar o que transformou a Câmara hoje, né? A Câmara Federal com a candidatura de mulheres negras que muitas vezes não estavam colocadas na política institucional, mas estavam fazendo política de outras formas, né? Que é desde estar ali no seu bairro, pensando em como superar aquela lógica de desigualdade social, mas também se colocando a serviço de um trabalho que seja coletivo, mas que ela possa estar num lugar onde o poder é concretizado em termos de a possibilidade de fazer aí projetos de leis e programas que superem as desigualdades de gênero, raça e classe na nossa sociedade. A gente teve aí um aumento interessante da ocupação nos parlamentos, né, do Brasil. Aqui na Câmara houve um aumento de 51% de mulheres eleitas em relação a 2014. O número passou de 51 mulheres para 77 deputados nesse ano. Então, isso não é qualquer coisa. É a luta das mulheres que, por exemplo, derrubaram o Eduardo Cunha naquele processo onde o Eduardo Cunha tentava criminalizar ainda mais um debate que para a gente é fundamental, que diz respeito à liberdade reprodutiva dessas mulheres, que é a questão do aborto, que a gente já falou aqui anteriormente, que mata concretamente essas mulheres por negligência e por ausência de um trabalho que leve em consideração suas vidas. Então, esses 77 deputados novos quer dizer que a Câmara vai ter 15% das mulheres na sua composição. A gente não tinha chegado a 10% nos últimos períodos. Então, isso é muito interessante nesse sentido.
Agora, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma representatividade, a gente teve um aumento da representatividade que chegou a 17%. Isso quer dizer que foram 12 mulheres eleitas, né? Nem todas negras, nem todas pobres, nem todas com debate de gênero colocado como algo central, mas que estão ali ocupando 12 cadeiras que antes, nas 70 cadeiras que temos na Alerj, a gente conseguiu aí superar. Então, a gente tem um mapa que é um mapa muito interessante de ocupação da política. Agora a gente precisa saber como essa ocupação também representa uma superação das desigualdades de raça, classe e gênero na nossa sociedade. A gente precisa ocupar esses mandatos, e aí eu coloco meu futuro mandato à disposição, não só desses debates, mas também de como a gente pode transformar momentos como esse em locais para a formação política, para a formação de novos sujeitos e novos sujeitos de fala, onde a questão de gênero, raça e classe não vai nos separar, não vai nos diminuir, pelo contrário. Então, vamos juntos todos e todas. Obrigada.